compartilha para mim. E aí, testa para mim se o som tá legal. Na música vai ser quente, próximo governador. E o vice também tá sendo filho. O vice também já está incubado também. O vice também está enrolado. O vice também está enrolado. Testa para mim o som, Leonai. Vê se você me ouve aí. 1, 2, 3, testando. Testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, você tá ali. Tô ali aí. 1, 2, 3. Tá bom? Compartilha pra mim o link. Eu vou beber uma água. Ó, caramba. É melhor. Já saiu a voz dele. Né? Capta tudo que a gente fala. Poxa. O lado dele tá falando muito. Obrigado. Não tá assim pra nós. Se é uma fase que o Daniel teve aí, tem outro aí também. Fala, não vai falar. E fala alto. Como é que tá o foco, Leonai? Tá legal? Tem que lembrar que a câmera tá desse lado. Muito bem, irmãos, a gente vai dar início então ao nosso culto. O Leonai está compartilhando o link da transmissão ao vivo pelo Facebook. E para que os irmãos que têm alguma dificuldade em acessar, né? Às vezes tem alguma dificuldade com a tecnologia, é mais fácil, é só clicar em cima do link e já acessa mais rapidamente a página da igreja. Vamos falar um pouquinho para os irmãos dos avisos das comunicações, que a gente já está transmitindo, já tem pessoas que já estão nos assistindo. Falar um pouquinho dos avisos das comunicações sobre a nossa igreja. E daqui a alguns dias, domingo exatamente, dia 6 de setembro, nossa igreja completa 16 anos. Ainda é uma igreja nova. 16 não, perdão, irmãos. Olha só, eu estou um ano atrasado. Porque esse ano foi tão complicado com esse negócio do coronavírus que a gente até está querendo pular ele. Nós vamos completar dia 6, nós vamos completar 17 anos como igreja. Fomos organizados em 6 de setembro de 2003. 6 de setembro de 2003, 17 anos. E a gente está completando, então, no domingo agora, dia 6, 17 anos. Nós vamos estar fazendo aqui 2 cultos. E a gente tem tido aqui uma frequência, tentado manter uma frequência de 20% da capacidade do nosso templo, que são exatamente 28 pessoas. Nós aqui temos capacidade para 140. Cheia 140. Então a gente tem tentado manter uma frequência de 28 pessoas. No domingo passado a gente teve um pouquinho mais. Tivemos aí à noite por volta de 30 e poucas pessoas. E pela manhã também, mas aí com a saída da irmã Ritinha com as crianças, a gente teve aqui um grupo melhor. Mas nesse domingo de aniversário, irmãos, a gente vai ter vamos trabalhar com a frequência de 40 pessoas, que é exatamente os 30%, que inclusive é o que a prefeitura recomenda, 30% de capacidade. Então, nesse domingo,
tanto pela manhã quanto pela noite, a gente quer trabalhar aqui com 40 presentes, para a gente poder celebrar o nosso aniversário com um grupo um pouquinho mais significativo presente, presencial. Mas isso não muda o fato de que a gente vai estar transmitindo, os cultos vão estar sendo transmitidos tanto pela manhã quanto pela noite. Nós temos 2 pregadores de fora que vão estar pregando aqui, um pela manhã e outro pela noite. Pela manhã é o pastor Carlos. Ele é o pai do Jordan. Jordan, durante a pandemia, né, quando nós mantivemos aqui a igreja aberta, um grupo bem pequeno, para poder, inclusive, atender a comunidade aqui com alimento, com recursos. Durante a pandemia, o Jordan nos ajudou com a parte musical, porque, não sei se os irmãos lembram, o nosso irmão ministro de música, ele tinha ido para Volta Redonda e não tinha mais ônibus para voltar. Então o Jordan veio aqui, nos apoiou com a música, e o pai dele é pastor. Então é o pai dele, que é o pastor Carlos, vai estar pregando no domingo pela manhã. Aproveitar que o nosso aniversário cai exatamente no domingo, então a gente vai ter um pregador de fora pela manhã, um pregador de fora à noite. À noite quem vai estar pregando é o pastor Lúcio da Paz Barreto. Ele é o pastor da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, que fica ali na proximidade de São Cristóvão. Ali é São Cristóvão, Praça da Bandeira, naquele pedacinho ali. O pastor Lúcio vai estar pregando à noite. E ele vai estar fazendo um sacrifício bem grande para poder pregar aqui, porque ele vai num casamento, ele viajou para Minas para um casamento, volta no domingo e vai estar encarando 8 horas de estrada e vai chegar aqui à noite, vai direto para cá para pregar. Então a gente fica muito agradecido pelo esforço que ele vai fazer de poder estar aqui para celebrar nossa festa, nosso aniversário. A gente, inclusive, vai poder agradecê-lo pessoalmente quando ele estiver aqui, se assim for a vontade do Senhor. E é isso. A gente, obviamente, também vai ter um bolinho, vai ter uma forma bem singela, e a gente vai tomar todos os cuidados, irmãos, todos os cuidados para a gente poder celebrar essa festa sem risco, sem exposição. Então, a gente pediu a irmã Nacélia, que é membro da nossa igreja, para fazer os salgados. Ela já vai fazer nas porçõezinhas. Isso diminui o contato das pessoas. A gente pediu a Andréia, membro da nossa igreja também, para fazer o bolo. Ela também vai trazer ele já com eu não sei como é que se já vem cortado, se vem um pedaço ali para poder aparecer na foto, vem cortado. Então a gente está fazendo todos os cuidados. E, obviamente, a frequência, então, é um outro cuidado que a gente vai ter. Agora, eu não vou dizer para nenhum irmão deixar de vir. Por quê? Porque nós temos um terreno muito grande. Nós temos uma área muito grande. Se vierem mais do que as 40 pessoas, vierem 70, 80 pessoas, aqui dentro do santuário a gente só vai poder ter 40, para não arriscar. Então eu estou até pensando, vou falar com o Davi aí, com o irmão Davi, para ver se a gente consegue até botar, já que a gente está transmitindo pela página do Facebook da igreja os cultos ao vivo, botar uma televisão lá atrás, tentar pegar a televisão que a gente usa ali no trabalho infantil, coloca ali atrás para os irmãos que excederem esse número. Porque o nosso terreno é muito grande, então eu não quero criar nenhuma restrição. O irmão que desejar vir, pode vir. Se o irmão não se sentir à vontade, pastor, ainda não estou saindo de casa, então fique em casa, não tem problema nenhum. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração de como você deve proceder. Então é assim que a gente vai fazer. Então domingo que vem, tanto pela manhã quanto pela noite, a gente vai estar celebrando 17 anos da nossa igreja, tá bom? E o irmão que ficar em casa, obviamente, vai poder acompanhar os cultos pela internet. Bem, aproveitar que eu falei dos cultos pela internet, deixa eu dar uma palavrinha para os irmãos que estão nos assistindo já e os irmãos que estão aqui. O que acontece? Nós temos 2 plataformas onde a gente consegue fazer essa transmissão. Um é o Facebook, que é a plataforma do Facebook, que é por onde a gente está fazendo essa transmissão ao vivo. E tem a plataforma do YouTube. Bem, a plataforma do YouTube, ela tem uma vantagem. Porque para que você assista pelo Facebook,
você tem que se inscrever lá, você tem que fazer sua ficha lá, tem que fazer seu cadastro. E alguns irmãos não querem fazer isso. Não querem fazer cadastro no Facebook, não querem ter seus nomes no Facebook, não querem ter um Facebook. E eu não os condeno, muito pelo contrário. Eu acho até que essas mídias sociais têm lá algumas vantagens, mas muitas desvantagens. Então, eu não os condeno. Então, o YouTube ele tem uma vantagem muito grande porque qualquer pessoa acessa lá o site, abre e já sai assistindo. Só que o recurso da tecnologia do YouTube ele tem uma regra, que é o seguinte: para que você faça uma transmissão junto, isso é, tanto para o Facebook quanto para o YouTube, ao vivo, do celular, como está sendo filmado agora, eu preciso ter pelo menos 1000 pessoas que se inscreveram lá na página do Facebook da igreja. Desculpa, do YouTube da igreja. Na igreja nós temos ali 520 e poucas pessoas que curtiram, mas no YouTube a gente precisa de ter 1000 pessoas. Nós já temos quase 200. É legal, com a igreja, nossa igreja é uma igreja pequena ainda. Então a gente já tem um número bastante significativo, mas é pouco ainda. Então aí fica o pedido para os irmãos, se puderem, mesmo aqueles que não têm muito traquejo com a tecnologia, se puderem, entra lá, curte lá, igual aquele pessoal que fica falando no YouTube, né? Curte, compartilha, se inscreve, aperta o sininho. Assim, eu agora virei youtuber, né? É a necessidade, porque isso vai facilitar muito a nossa vida, porque existe um aplicativo que a gente coloca ali no celular filmando e a gente joga para os 2 lugares ao mesmo tempo. E aí pronto, a gente consegue chegar nesses irmãos que porventura não estão saindo de casa, tá bom? Então eram essas as palavras que eu queria pedir essa ajuda para os irmãos. Assim, outra palavra, antes de iniciar o culto propriamente dito. Só mais uma vez agradecer aos irmãos, que a gente continua com a nossa despensa cheia. Isso é, sempre que vem alguém pedir algum alimento, não tem faltado, a gente sempre tem tido condições de atender todo mundo, mas eu quero renovar o pedido para os irmãos. O irmão que puder vir à igreja, aproveitar que domingo tem um aniversário da igreja, puder passar aqui, trazer um arroz, um feijão, um material de limpeza e deixar aqui, para caso venha alguma pessoa necessitada, porque agora que o comércio reabriu, a gente tem tido menos demandas sobre isso. Tem um número menor de pessoas vindo aqui buscar socorro. Maio, abril, era um número muito grande de pessoas que vieram aqui buscar socorro. Agora o número está diminuindo, mas ainda assim tem pessoas que estão precisando do socorro da nossa igreja. Então fica aí só mais esse pedido. Não puder trazer um arroz, um feijão, um material de limpeza também, um leite em pó, um achocolatado, caso a pessoa que vem aqui tenha criança, fica esse pedido aí para os irmãos, tá bom? E a gente, assim que voltarmos a ter assembleia, a gente vai estar, com certeza, prestando um relatório daquilo que a gente conseguiu anotar. Porque, como eu já falei para os irmãos, a gente distribuiu uma quantidade absurda de mantimento que a gente não tem nem como, porque ali no auge da crise, a gente não estava conseguindo nem mesmo anotar. Chegava irmãos com doação, com bolsa de compra, e já tinha gente esperando para levar alguma coisa para casa, porque estava sem nada em casa. Bem, então a gente vai prestar um relatório aí daquilo que a gente conseguiu anotar. Tá bom, irmãos? Então eram essas as palavras que a gente queria trazer antes do início do nosso culto propriamente dito. A gente vai iniciar então agora o nosso culto de adoração ao Senhor, de oração. Vamos ficar de pé, irmão? Elevar os nossos pensamentos ao Senhor, vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para buscar a Tua face, para conversar com o Senhor, para invocar o Seu nome, para colocar as nossas necessidades perante o Senhor. Sabemos, ó Pai, que por ser um dia de semana, muitos irmãos estão aí na correria dos seus dia a dia, mas te agradecemos aqueles irmãos que aqui estamos num grupo pequeno e os que estão assistindo de casa, Pai. Te pedimos, ó Pai, que todos nós possamos estar aqui ligados no Teu Espírito Santo, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Te pedimos, ó Pai, também que o Senhor receba as nossas súplicas no Teu trono de graça, Pai, porque ai de nós se não for o Senhor.
Então, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas culpas, os nossos pecados, possamos estar aqui nesses momentos na presença do Espírito Santo de Deus, tanto nós que estamos aqui na tua casa, quanto os demais irmãos que estão em suas casas, aqueles que estão acompanhando aqui online, ao vivo, e aqueles que assistem algum tempo depois, amanhã ou depois, ou algumas horas mais tarde, que assistem o que fica gravado, todos nós possamos estar ligados no Teu Espírito Santo. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 99. Salmo de número 99. Boa noite. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 99. São 9 versos. E eu quero convidar os irmãos para estarem fazendo a leitura um após o outro, certo? Vamos fazer a leitura de forma que cada irmão que desejar ler, pode ler, certo? E nós faremos essa leitura em alto e bom som, até porque, como a gente está colocando o culto na internet, os irmãos estão nos assistindo de casa, então peço ao irmão que lê bem alto, assim, para todo mundo poder ouvir, tá bom? Vou ler o primeiro verso. Salmo 99, verso 1, diz assim: o Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, é soberano, elevado, acima de todos os povos. Louva-te o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. Amém. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exultai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome, clamava ao Senhor, e ele ouvia. Amém. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Agora. Vai lá, irmão, pode ir. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Deus é santo. Amém. Veja que texto lindo. E é interessante a gente pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão complicado, tão difícil, que algumas pessoas pensam, onde está o Senhor, né? Bem, Ele continua sendo Deus. O verso 1 diz assim, Ele reina. Ele continua sendo Deus, Ele reina. Se Ele é Deus e reina, significa que nada do que nós estamos vivendo foge ao controle dele. Então a gente vive aí uma questão, vamos dizer assim, tem um pessoal que diz assim, essa doença foi inventada em laboratório. Tem um pessoal que acredita no lado mais conspiracionista, e que eu não estou entrando no mérito da questão. Essa doença surgiu, isso é invenção. E aí tem o pessoal que acredita que isso é guerra biológica. Tem outros que dizem que não, é porque o pessoal lá não tinha higiene, andou comendo morcego, e aí a coisa... Bem, não importa. Ele continua sendo o quê? Rei. Ele reina. Nada disso acontece sem que ele esteja como soberano de todas as coisas. E é por isso que eu pensei da gente iniciar lendo esse salmo, que ele afirma exatamente a soberania de Deus como sendo rei em todas essas circunstâncias. E por isso
a gente, ainda que seja assustador o nosso tempo, a gente diz assim, não há do que temer, porque em todas as coisas o Senhor continua sendo Rei. Vamos louvar o Senhor então? Eu pensei de nós cantarmos o hino de número 207 do Cantor Cristão, que diz a mensagem do Senhor, aleluia. Ele diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador. Aí veja o que diz a segunda frase do primeiro verso, da primeira estrofe, diz assim: meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Então vamos louvar o Senhor. 207 do Cantor Cristão. Qual dos dois meninos vai nos ajudar com a regência? Tá uma delícia esse cupinho assim aqui. Mata a saudade do tempo de embaixador. Ó, que coisa boa. Uma vez embaixador, eu tiro. Então vamos louvar o Senhor, todos de pé, certo? Para a gente poder cantar esse hino. 207 do Cantor Cristão. Quem não conhecer vai aprender. Peraí. Como é que eu vou cantar sem ser? Ótimo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliar-vos já, é ordem que ele dá, reconciliar-vos já com Deus. É ordem do meu rei, que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliar-vos já, é ordem que ele dá, reconciliar-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliar-vos já, é ordem que ele dá, reconciliar-vos já com Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Vamos dar oportunidade aos irmãos estarem fazendo os seus motivos de oração, para a gente orar nesse momento. Depois a gente também vai orar pelos motivos de oração dos irmãos que estão em casa acompanhando o nosso culto ao vivo. Então, eu vou começar lá pela irmã Lúcia. Tem algum motivo de oração, irmão, para a gente estar orando nesse momento? E eu tenho assim, a Lucita pedindo oração para a Denise, filha dela, que está num caso de depressão muito sério, acamada, só chorando, e não quero falar com ninguém, a situação dela também. A irmã... A Lucita está bem, não está bem. Ela tem, mas ela está bem, mas a filha, Então, ela vai lá, né, São Paulo. sim, ela foi para São Paulo. Conversei com a irmã Lucy por telefone também. Ela compartilhou também esse motivo de oração.
E ela pediu para orar também por um outro filho dela que mora nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome dele. Jânio. Então vamos orar pela... A irmã Lúcia está lembrando que a irmã Lucy pediu oração pela filha, que é a Denise, não é essa? Denise? Denise, Que é a caçula dela. E o Jânio, que é um filho que ela tem, que mora nos Estados Unidos. Eles... E também o seu Carlos Alberto, também. Irmão Carlos Alberto e irmã Holanda. Então vamos estar orando por essa família. Irmão Almir, tem algum motivo de oração? Eu tenho, pastor. Orar pelo Delci, né? O pai da Renata, né? Sim. Acho que ele operou hoje mesmo. Acho que ele operou a outra perna. Né? Sim, ele é. Família. Queria que de nós estivesse orando, agradecendo a Deus. Graças a Deus a Diná melhorou, a voz dela voltou, tá? Continuar orando pela Dalva, tá? Com problema de Alzheimer. E agradecer a Deus especialmente, porque eu, o casal lá de Minas Gerais, na área da produção, nós abrimos a frente funcionária em Minas. Sim. Então, o rapaz, a esposa de Luciana, pegou Covid. Foi entubado um bom tempo e, graças a Deus, teve alta e está em casa hoje. Ah, graças a Deus. E olha que depois quem entuba é bem complicado, né? Agradecer a Deus, porque realmente, na vida dele, Deus operou um milagre. O médico já tinha desenganado, mas Deus mostrou que a última palavra dele. Sim, com certeza. Amém. Então vamos orar. Essa oração quem vai fazer sou eu. Vamos lá. Senhor nosso Deus, na sua presença agora, queremos colocar no teu trono de graça, apesar de nós não sermos de forma alguma merecedores de nada, mas colocamos, ó Pai, no teu trono de graça, não por merecimento nosso, mas pelo merecimento da cruz, do Calvário, do seu Filho Santo, Pai. Queremos colocar a vida da Denise, do Jaime e do irmão, que são filhos da irmã Lucy, está lá em São Paulo com a filha dela. Ela pede pelos filhos, ó Pai. Queremos colocar também o irmão Carlos Alberto, esposo da irmã Holanda, esse casal também. Queremos colocar essa família nas tuas mãos. Colocamos também o Neucipa, que é pai da Renata, tio da irmã Nacélia, se eu não me engano. E ele, por conta da diabetes, precisou amputar uma perna. Colocamos, ó Pai, essa situação nas tuas mãos. Toma conta dessa situação, Pai. A gente sabe que a nossa vida aqui é uma passagem só, é um momento só, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele possa viver, apesar de ter tido que amputar a perna, que ele possa se recuperar bem, que ele tenha uma recuperação, uma saúde boa, controle aquela diabetes, Pai, para que ele possa, inclusive, ter tempo de te buscar, de se reconciliar contigo, de te encontrar, ó Pai. Colocamos também no teu trono de graça a gratidão desse irmão nosso, que é fruto lá de um trabalho lá em Minas, que o irmão Almir colocou aqui, esse motivo de gratidão dessa pessoa que também teve coronavírus, chegou a ser entubado, mas o Senhor o tirou daquela situação e ele está em casa, Pai. Glorificamos o teu nome por isso, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, o meu pedido continua sendo o meu trabalho. Eu tenho um amigo, eu tenho já pedido a Deus por ele várias vezes. Os irmãos têm sempre aqui frequentado o nosso culto de oração, conhece. Ele já veio aqui várias vezes, que é o Ulisses. O Ulisses é um amigo de muito tempo. A gente se conheceu em 93 ou 94, para nós terem uma noção, numa firma que a gente trabalhava. E aí depois ele perdeu o emprego, aí eu levei ele para trabalhar com a gente lá, e ele trabalha comigo agora nessa empresa desde 2006. Então a gente já está junto há bastante tempo. E é um camarada que eu gosto muito dele, gente muito boa. É uma pena que ele é aquele amigo do evangelho, ele vem à igreja, mas nunca firma aquela decisão. Mas o problema é que ele perdeu um filho na virada de ano passado para esse ano, é o caçula, está muito difícil para ele. É só pedir a Deus que dê força, que ajude ele a superar. Ele ficou uns dias sem trabalhar, porque o que aconteceu? Veio o Dia dos Pais, ele sentiu tanto
que a imunidade dele baixou, ele pegou uma gripe horrorosa, não era corona não, ficou uma semana em casa, no antibiótico, quer dizer, a imunidade do cara, o cara está bem derrubado. Esses últimos dias ele tem de trabalhar, a gente fica lá, tenta animar ele, mas uma dor dessa é só o Espírito Santo. Então, pedir a Deus, o nome dele é Ulisses. Irmão Silas, tem algum motivo de oração? Peço pelas governantes desse país, tá uma coisa terrível. É isso aí. Também pelos vizinhos, né? Não sei. Mas também tenho a agradecer a Deus, né? Porque Ele tem nos dado força a vencer tudo isso, né? Toda essa situação, a gente passa por momentos tristes com isso, né? Mas Deus vai dando força a gente e vai vencendo. Vai superando. Então, o irmão Silas está pedindo a Deus pelos nossos políticos e pelos seus vizinhos. E eu pelo meu amigo de trabalho, que é Ulisses. Eu vou pedir... Igor, você pode fazer essa oração pra gente? Vamos ficar de pé, irmãos, pra gente, só para descansar um pouquinho as pernas. Ora pra gente. Bem, se o irmão quiser ficar sentado, faz essa oração pra gente. Pai querido, Deus amado, estamos aqui, Deus, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando o teu nome, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo a tua grandiosidade. Pai, desde já, Deus, venho colocar em teu altar os nossos pedidos de oração. Deus, eu te apresento agora o irmão, o amigo do pastor Ulisses. Deus, toma esse homem em tuas mãos. Amém, Paizinho. Nós sabemos, ó Pai, como deve ser difícil perder um filho. Nós sabemos, ó Pai, que isso, na verdade, Deus, acaba se tornando uma tragédia, porque não é o natural das coisas. É verdade, Pai. Pai, querido Deus amado, toca no coração dele, traz o conforto que ele necessita, traz a paz, traz o refrigério, e que, acima de tudo, Deus, ele venha crer em Ti. Ele venha crer que somente Ti, Senhor, pode trazer a paz necessária para o coração dele. Amém, Pai. A Amém. paz que excede todo entendimento. Amém, Paizinho. Deus, quero te apresentar os nossos políticos, os nossos governantes. É verdade. Deus, colocamos tudo em tuas mãos. E a única coisa que pedimos, ó Pai, é que seja feita a tua vontade sobre esses homens, ó Pai. Pai, querido Deus amado, nós sabemos que o coração do homem é enganoso, o homem erra, o homem peca, Senhor. Mas, Senhor, nós, como cristãos, Deus, oramos pela nossa nação. Amém. E te pedimos, ó Deus, que cada vez mais, ó Pai, venha se levantar homens verdadeiros para estar na liderança. Amém, Ó Paizinho. Pai, e aqueles que não forem fiéis, ó Deus, com o povo, com a comunidade, com a sociedade, Deus, em nome de Jesus, tira de lá, Senhor. Tira de lá, porque nós não aguentamos mais isso. E pedimos verdade. a tua intervenção, Deus. É a tua intervenção que nós pedimos, apenas a tua vontade. Deus, abençoa também os vizinhos, ó Deus, nosso irmão querido aqui. Seja com cada um deles, que cada lar, ó Pai, possa se abrir e receber a tua presença. Que a tua paz, a tua comunhão possa reinar na vida desses vizinhos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Só um esclarecimento, né? A gente ligou o ar com as janelas, nem todas, mas abertas, né? Primeiro que a gente pode ficar com as janelas fechadas por causa do coronavírus, né? Mas a gente ligou o ar por causa dos mosquitinhos, né? Mosquitinho. E o cupim, né? Que tá na época, né? E a friagem aqui dá uma afastada neles, né? Daqui a pouco a gente dá uma desligada, porque eu acho que vai ficar frio, né? Mas vamos lá. Igor, você tem algum motivo de oração? Eu sim. Queria a oração pela minha mãe. Minha mãe passou por uma crise de ansiedade. Agora ela tem se tratado, tem ido para o psiquiatra. E a gente ora para que mantenha essa cura, que ela não tenha recaída, que ela fica muito abalada com essa crise de ansiedade. Então, qual é o nome da sua mãe? Regina. Regina. Então vamos orar pela Regina, mãe do Igor. Mãe Helena, tem algum motivo de oração? Amém, pastor. O meu motivo de oração é que vai completar dia 8 agora, 6 meses que eu, na última vez, estive na casa do Senhor. Então, meu motivo de oração é de gratidão por estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, Amém. porque bom é estar na presença do Senhor. Então, ia fazer 6 meses dia 8. A última vez que eu fui na igreja foi dia 8 de março. Então, depois disso, eu não voltei. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, Amém. meu motivo
Sim. Gratidão. Amém. Muito bem. Vou pedir para o irmã Lúcia, faz essa oração para a gente, irmã Lúcia. Pela Regina, que é a mãe do Igor, e agradecer a Deus pela vida da irmã Helena. Ela também continua precisando das nossas orações, né? Mas ela quer gratidão, então vamos agradecer. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, como a irmã Helena aqui está agradecendo ao Senhor, por ela poder vir a contar. A Te agradece porque só o Senhor que pode fazer isso. Amém. É que vem agora, é que dá força. Tu conhece o coração dela, o Senhor sabe todos os problemas dela, mas ainda assim ela está aqui te agradecendo por poder vir. Então a igreja aqui presente te agradece por isso. Amém, Pai. Que o Senhor continua abençoando ela, suprindo a necessidade dela, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe da necessidade de cada um que está aqui. Amém. Então cuida da sua serva, continua cuidando dela e que essa alegria que deu o coração dela de estar aqui. Nós agradecemos juntamente com ela. Nos regozijamos, como diz a sua palavra. Nós alegramos com aqueles que se alegram. Mas também eu quero pedir também, Senhor, pela dona Regina, que teve essa crise de ansiedade. Senhor, cuida dela, Senhor, que está com esse problema, porque só o Senhor Jesus pode dar conforto, consolo, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa esperança, a nossa força está no Senhor. Que o Senhor também possa abençoar o médico que cuida dela, Senhor, porque que possa aceitar também, que seja do medicamento, que o Senhor a cura, que seja para a criação do médico, que seja pela oração, mas que o Senhor pode dar uma medida, Senhor, amém. visita ela agora, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, que o Senhor sabe onde ela está exatamente, agora conhece os pensamentos do coração dela, cuida, Senhor, dela, Senhor. Cuida também do jovem que está aqui pedindo por ela, Senhor. Que ele seja também um agente de bênção, Senhor, na vida dela. Amém. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã, eu não sei o nome da irmã. Quer dizer, já lhe perguntei várias vezes, mas eu esqueço. Qual é o seu nome? Desculpa. Cátia. Desculpa, é que a minha memória que é ruim. Vai. Irmã Cátia, tem algum motivo de oração para a gente Só orar? agradecer o Senhor por todos os direitos que ele tem feito na minha vida, né? E está passando por todo esse momento que nós estamos passando, e os meus filhos, graças a Deus, estão na proteção do Senhor, e nada aconteceu com os filhos, nem aconteceu com o tempo. Então, eu só falo assim. Amém, amém. Graças a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o irmão Samuel. Samuel, você faz essa oração pela vida da Cátia, agradece, coloca essa gratidão que ela externaliza por ela, por seus filhos. E eu queria também te pedir, Samuel, que você orasse pelos irmãos que estão em casa, pelos motivos das pessoas que não estão aqui presentes, que estão assistindo de suas casas, colocando qualquer que seja o motivo, a gente não conhece, mas Deus conhece. Faz essa oração pra gente. Como você está muito aí atrás, você não pode vir aqui não. Vem aqui, cara. Senão, para poder captar o som aqui, né? Pessoal, faz esse favor pra gente. Senhor Deus e Pai, obrigado por estar na tua casa, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão presente, tão maravilhoso, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, nós somos gratos porque nós conhecemos a tua palavra que é tão maravilhosa, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, nós colocamos no teu altar a vida de Cátia, que agradece pela sua família, pelos seus filhos, Senhor, em que o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa dar a eles, como tem dado, saúde, paz, tranquilidade, sabedoria nos teus caminhos, Senhor. Abençoa a Cátia, que venha ser referência na sua casa, no seu lar, para que seus filhos, seus familiares possam seguir o seu exemplo na sua caminhada, Senhor. Obrigado pela vida de Cátia, Senhor. Também nós te pedimos, Senhor,
todas as pessoas que estão nas suas casas, nos seus lares, assistindo este culto, Senhor, online, Senhor, em que o Senhor possa estar sustentando com a sua poderosa mão, Senhor, dentro do coração de um vazio do tamanho de Deus, em que o Senhor, só o Senhor pode preencher, ó Pai, com o teu amor, com a tua paz, com a tua tranquilidade, Senhor, serena, Senhor, em que o Senhor dá sempre a porção exata para cada um dos dias nós possamos passar bem, genuinamente saudáveis, Pai. Abençoe, Senhor, a todas as crianças, a todos adolescentes, jovens, adultos, anciãos, Senhor, desta igreja, desta casa, Senhor, em que o Senhor possa estar sustentando e guardando, Senhor. E se há algum mal, Senhor, o Senhor possa quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Amém. lavando pelo sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Samuel, tem algum motivo de oração? Eu pedi pelos esses meus dois irmãos, né? Gilmar, que teve derrame, e o Janil, que operou a cabeça, né? Está se recuperando. Bem limitada, bem delicada a situação, né? Mas Deus tem cuidado dele, né? A gente tem dado um suporte, né? Eu queria pedir especificamente por ele e pela minha mãe também, que eu vou lá, está chorando, então aí faço oração. Tudo que eu te falei, a gente sente, tem que se colocar de posição de forte, mas está fraco, né? Mas pede ajuda a Deus para sustentar e ajudar. Entendeu? Porque não vai adiantar nada, eu não vou chegar lá chorando. Aí ela vai também. piorar, então, ele chegou lá, estava com um negócio meio complicado, né? Então, peço pelo Gilmar, Jamil, e pela minha mãe, que sente muito mais nessa situação. Qual o nome da sua mãe? Ana Lucida, mas Ana. Pedir então, irmão Almir, para os irmãos que estão em casa, né? Deixa eu virar o microfone. Os irmãos que estão em casa, os irmãos, muitos já acompanharam. Samuel, numa semana, um irmão teve um AVC. Na outra semana, o outro teve o que mesmo? Foi um aneurisma? Foi o quê? Foi um problema, foi tumor no cérebro. Um tumor, né? E uma operação. Assim, uma semana um problema, outra semana outro problema. Um é o Janil e o outro é o Gilmar. Gilmar foi o primeiro, né? Foi o que teve o AVC. E depois foi o Janil. E aí ele também pede pela mãe dele, que mãe, né, vai sofrer, está sofrendo dobrado numa semana só. Pedir para o irmão Almir, faz essa oração para a gente. Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos e bendizemos, Pai querido, porque sabemos que a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Amém. E nós te amamos. Nós queremos te louvar, Pai querido, porque tu tens cuidado de Gilmar. Queremos pedir, Santo Deus, que continues cuidando de Gilmar, derramando sobre a vida dele as mágicas bênçãos, que tu possa estar dando a ele, Pai querido, sabedoria e discernimento, conhece a tua palavra, Santo Deus, que ele possa descansar nisso. É verdade. Nós sabemos que é muito difícil, principalmente porque ela é uma pessoa ativa, e sabe, Pai querido, que a pessoa que é ativa nesse momento sofre muito mais. Mas nós queremos te agradecer por teres cuidado do Gilmar. Continue, Pai querido, estabelecendo a saúde dele. Continue dando a ele, Pai querido, a tua paz, o teu consolo, o teu conforto. Te louvamos também, Pai de amor, pela vida de Jamil. Queremos te agradecer também, Pai querido, por também cuidar de Jamil. Tu também está restabelecendo a saúde dele, Pai querido. Derrama também sobre Jamil as mágicas bênçãos, Santo Deus. Dá também a ele discernimento, dá também a ele, Pai querido, a tua paz, o teu consolo, o teu conforto. Também é uma pessoa que sempre foi ativa. Tu sabes, Pai querido, que é muito difícil a pessoa acostumar a ser autodependente. Uma hora para outra tem que ficar parado. Então, Pai querido,
consola teus servos. Amém. Ama sobre eles suas bênçãos. Nós te louvamos de uma forma especial pela vida da irmã Ana. Queremos te agradecer, Pai querido, porque a tua serva tem sido instrumento de bênção nas tuas mãos, na sua família. Queremos pedir, Santo Deus, que renove suas forças. Nós sabemos, Pai querido, que, como mãe, ela sofre muito mais do que os filhos. Por isso, nós queremos pedir, Santo Deus, derrama sobre a vida dela as mágicas bênçãos, Santo Deus. Principalmente nesse momento de pandemia, momento de crise, todos nós vivemos e enfrentamos, principalmente a mãe. Na ocasião desta, não poder acompanhar os seus filhos como gosta de acompanhar. E muitas vezes ela se aparenta forte, mas só tu sabes a luta que elas enfrentam. Por isso nós colocamos no teu altar de uma forma toda especial a vida da irmã. Consola a tua serva, conforta o seu coração. Te louvamos também pela vida de Samuel, Senhor Deus. Continue, Pai querido, usando Samuel como instrumento de bênção nas tuas mãos. Continue dando a ele sabedoria, discernimento. Continue também, Pai amor, renovando as suas forças. Porque Samuel tem que ser forte numa hora que é muito difícil para nós sermos fortes. Verdade. Porque tem que ter um esteio na família. Tu tens usado Samuel como instrumento de bênção. Queremos pedir, Senhor Deus, renovando a força do teu servo, principalmente pelo serviço que ele tem feito, Senhor Deus. Amém. Pela ocupação que ele tem. Ele tem que cuidar das pessoas, como servo teu, como capelão. Momento que ele também está precisando de cuidado. Verdade. Ele tem que ser instrumento nas tuas mãos para levar o teu consolo e conforto a outras famílias. E quando isto acontece nas nossas famílias, tu sabes como é difícil. Por isso nós te louvamos pela vida de Samuel. Queremos pedir, Santo Deus, que estejas renovando a cada dia a sua força, Santo Deus. Continue abençoando também o seu lar, sua esposa, derramando sobre esse casal as mágicas bênçãos. Continue, Pai querido, usando os teus servos como instrumento de bênção nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos porque sabemos que já está providenciando para cada pedido aqui a resposta. Rogamos não somente que tu nos dê sabedoria para entender a tua vontade nas nossas vidas. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente brevemente meditar na palavra do Senhor, eu queria que nós estivéssemos cantando o hino 359, assentado mesmo como os irmãos estão, 359, porque nós acabamos de orar, oramos, os irmãos de casa têm vários pedidos, nós aqui temos muitos pedidos, temos também os nossos agradecimentos, e esse é um hino antigo, pouco cantado, que diz que Jesus quem me guia. Nem todo mundo tem esse privilégio. Porventura, se alguém nos ouve pela internet, a gente tem tido uma assistência, às vezes até de outros estados, amigos de amigos, né? O Facebook tem essa vantagem. E ainda não tem essa convicção, eu convido o irmão a repensar, né? O privilégio que é você poder dizer, Jesus me guia, sim, eu sei. Olha que lindo. Vou pedir, irmão Almir, não, irmão Silas, irmão Silas. Esse hino é muito bonito. Vamos louvar o Senhor. 359. Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Em todo trânsito em que estiver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo me mistério que me dirija, meu Jesus. Às vezes
e perseguidor, por água mansa o bravo mar, me guia sempre, meu Senhor. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me mistério que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que for a condição. Contente vou os guiarás, por tua muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me mistério que me dirija, meu Jesus. E quando a morte a mim vier e a minha vida que ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo espero então morar. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo que mistério que me dirija, meu Jesus. Amém. Muito bonito, né, irmãos? Obrigado. Esse hino é lindo. Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus capítulo 12. Mateus 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Nós estaremos lendo o verso 31. (12, 31 e 32). Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Todos os irmãos acharam? Evangelho de Mateus 12, verso 31 e 32. Acharam todos? Então diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas alguém que falar contra o Espírito não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Até. Vamos orar mais uma vez? Pai, vamos meditar na Tua Palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a entendermos, ó Pai, o significado desse ensinamento que o Senhor mesmo deixou para nós. Oramos no Teu nome santo, Pai. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, esse é um texto complicado. Muito se fala sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia que não tem perdão. E é, inclusive, polêmico, porque muita gente diz assim: mas Jesus nos perdoa de todo pecado. Como é que você pode dizer que tem
algo que ele não perdoa. Então, existe aí uma coisa que é uma certa polêmica até teológica. Por que ele não perdoa? Existe também uma dúvida se essa blasfêmia é no sentido de você chegar e a gente sabe, por exemplo, tem um debate aí, tem uns humoristas sem graça que gostam de fazer piada com as coisas de Deus, né? E de repente, será que se ele fizer uma piada contra o Espírito Santo não será perdoado? Será que é isso? Ou será que a blasfêmia é se existe aquela questão, né? Hoje em dia diminuiu um pouco, graças a Deus, né? Mas antigamente, quando eu era mais novo, tinha muito aquele debate se essa igreja era tradicional, se a outra era pentecostal, que é um debate absolutamente, é uma perda de tempo, porque a preocupação de Deus é se você é dele ou não, né? Não se você é desse jeito ou do outro. Mas a questão é que antigamente havia esse debate mais acirrado, e aí algumas pessoas diziam assim, não, se você não acredita no dom daquele irmão, no dom de língua, de profecia, de qualquer coisa, você está blasfemando contra o Espírito. Então, não fala isso não, irmão, senão tu vai para o inferno, entendeu? Então, tinha uma série de questões aí que sempre foram suscitadas com base nesse texto. E eu quero me atrever, apesar que a gente fala bem sucintamente aqui nas quintas-feiras, a gente não pode muito se aprofundar, porque o culto é de oração, então a gente tem que gastar mais tempo orando mesmo. Mas eu quero, apesar do pouco tempo, tentar entender o que Jesus queria dizer com isso. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é realmente blasfêmia contra o Espírito Santo? E a melhor forma de entender a Bíblia é através do quê? Através da Bíblia. Então vamos lá. Vamos abrir outro texto, que é o Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. E essa é outra palavra do próprio Senhor Jesus. É importante a gente perceber que quem disse sobre a blasfêmia do Espírito Santo foi Jesus. E quem está falando esse verso aqui, João 16, verso 8, também é Jesus. Então, veja o que Jesus vai nos dizer sobre qual é a missão do Espírito Santo. Porque para a gente poder entender o que é blasfemar contra ele, é importante a gente entender qual é a missão dele. Porque, veja, nós temos o mesmo Deus que se manifesta para nós de 3 maneiras. E cada um deles, cada uma dessas emanações, cada uma dessas manifestações de Deus tem funções bastante distintas. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor e o Espírito. Bem, qual é a função do Espírito? E por que, talvez aí, quando você entende em que o Espírito se distingue do Deus Pai e Deus Filho, talvez a gente entenda por que existe essa questão da blasfêmia contra ele não ser perdoado. Então, o que Jesus disse sobre a função do Espírito? João, capítulo 16, verso 8. O que está escrito aí? Qual é a função do Espírito? Ele disse assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, Jesus está falando do Espírito Santo. E ele diz assim, quando ele vier, porque nesse capítulo 16, Jesus está dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou embora, vou deixar com vocês o Espírito Santo. É lógico que naquela hora, naquela altura, os discípulos não entenderam nada disso. Mas hoje a gente entende do que ele está dizendo. E vou deixar com vocês o meu Espírito Consolador. E é ele que vai, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é basicamente aquele que nos confronta. Ele é aquele que nos confronta. Ele confronta a gente com a nossa natureza pecaminosa. Lembram, irmãos, quando Isaías ele entra no templo e ele tem uma visão de Deus? Quando lá em Isaías capítulo 6, ele entra no templo, ele tem uma visão de Deus. E aí ele bate no peito e ele diz assim, ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando você é confrontado com Deus, você olha para dentro de si e diz assim, caramba, como eu sou falho, como eu sou limitado.
como eu tenho defeitos. Então, o Espírito Santo, quando ele está fora, a gente diz, né? Como é que a gente crê na nossa teologia cristã? Que quando nós ainda não dissemos sim para Jesus, ele atua fora de nós. Ele atua fora de nós. E quando nós dizemos sim para Jesus, ele passa a atuar dentro de nós. Então ele, enquanto fora, ele nos confronta com a nossa natureza. Ele, enquanto fora, ele nos confronta com o fato de que somos falhos, ele nos confronta com o fato de que somos cheios de limitação, do pecado, nos confronta com o fato de que seremos julgados, nos confronta com o fato de que existe o juízo de Deus, que uma hora a gente vai ter que pagar pelos nossos erros. Então é ele que nos confronta com isso. Enquanto ele age fora, né, ele está trabalhando para que a gente abra o coração para Jesus, exatamente para receber o quê? O perdão. Porque é o perdão que Jesus liberou na cruz, é o que nos garante a salvação. Porque é ele mesmo que disse isso, não sou eu que estou inventando. Então veja, qual é a função do Espírito? Nos confrontar com a santidade de Deus. Então, eu olho para a santidade de Deus, eu vejo em mim imperfeição. Eu olho para a pureza de Deus, eu vejo em mim impureza. Eu olho para a perfeição, eu vejo em mim imperfeição. E essa confrontação é a hora que ele me constrange. Como o próprio Paulo diz, o amor dele me constrange, para que a gente reconheça que nós somos pecadores. Então, essa é, dito por quem, irmãos? Dito por Jesus, essa é a missão dele. Tá. E aí, Marcos, em que isso me esclareceu o que é a blasfêmia? Bem, a blasfêmia do Espírito Santo é basicamente você ofender a ele. E você ofende a ele quando você vai contra a missão dele. Inclusive, vamos voltar lá rapidamente ali para Mateus 12. Olha só que interessante, que ele fala no verso 32, olha só. Ele diz assim: qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, contra. Então, a ideia de ser contra, quer aqui no nosso idioma português, quer no grego, da qual esse texto foi escrito, contra quer dizer que você está indo no sentido oposto. Você está indo na contramão. Ele está indo numa direção, você vai na outra. Então vamos pensar. Ele atua para nos convencer de que nós somos o quê? Pecadores. Então, quando eu acho que eu não sou pecador, aí eu estou o quê? Blasfemando contra ele. Marcos, ainda não ficou claro. Então, peraí. Vamos tornar claro. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Então, vamos dizer, tem aquele irmãozinho. Sabe, aquele irmãozinho que ele, vez por outra, faz uma bobagem. Quem nunca? Porque, irmãos, é o seguinte. Quem aqui não tiver pecado, faz o quê? Atira a primeira pedra. Então, tem aquele irmãozinho que ele, vez por outra, comete um deslize. Qual é o deslize? Bem, tem vários tipos. Tem um que pega o que não é dele. Tem outro que tem uma vida sexual meio errada. E é aquilo. A gente, infelizmente, o próprio Paulo diz que a gente enfrenta a carne o tempo inteiro. Certo? Então, quando a gente está buscando a Deus e a gente faz alguma coisa errada, aquilo nos incomoda. Nos incomoda? Sim, aquilo nos incomoda por quê? Porque o Espírito, ele confronta a gente de maneira que eu olho para mim mesmo e diz assim, caramba, como eu sou pecador, eu preciso melhorar, eu preciso superar isso, certo? Só que aí a gente entra num problema da nossa geração. Quer dizer, eu já não sou mais dessa geração, eu já sou da geração antiga, mas dessa geração, essa geração do mimimi, essa geração que acha que tudo é deles, essa geração que não entende que as limitações fazem parte da vida, né?
essa geração que não aceita o não como resposta, essa geração doente que a gente vive, essa geração doente que a gente vive, ela simplesmente não vai admitir que ela é uma geração pecadora, que todos somos pecadores. Então, de repente, você tem aquele irmãozinho que ele, em vez de baixar a cabeça e fazer como o fariseu, lembra que Jesus contou uma história em que duas pessoas chegam na sinagoga, certo? Um era um fariseu que batia no peito e dizia assim: ainda bem que eu não faço nada errado, certo? E outro que tinha feito mais bobagens, estava lá atrás com a cabeça baixa, triste, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu errei. Aí Jesus diz assim: esse publicano de cabeça baixa, que diz Senhor, me perdoa, porque eu errei, esse voltou para casa perdoado, esse foi redimido. Lembra que Jesus fala assim? Pois bem, veja, o pecado contra o Espírito Santo é você ir na contramão da obra dele. Você age contra a obra dele. A obra dele é para mostrar que você e eu somos pecadores. Então, quando é que eu blasfemo contra ele? É quando eu simplesmente digo assim: não tem problema nenhum. Quando a gente começa a dizer que não tem erro, não, ou não, isso todo mundo faz, não, é normal, infelizmente é assim, faz parte. Sabe quando a gente começa a dar essas desculpas? Ou quando você prefere aquele outro pastor, porque aquele pastor não fala de pecado assim. Então começa a escolher alguém que fale um discurso que te agrada. Bem, não estou dizendo que é para o irmão ter que gostar de mim, não tem problema, não é isso não. Mas é porque Paulo denuncia isso. Paulo denuncia assim: olha, Timóteo, vem uma época que as pessoas vão querer escolher pregadores que falam aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Querem ouvir coisas agradáveis. Por quê? Porque essa sim é a blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito é quando você diz assim, então vamos dizer assim, vamos trazer para o nosso português clássico. Vamos dizer que o camarada adulterou. E aí ele chega, ele chora, ele diz: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz errado, me ajuda a não fazer isso, eu não quero mais fazer isso, me ajuda a superar isso e tal. Bem, ele errou, sim, ele errou. Ele foi perdoado? Foi perdoado. Agora, quando é que ele blasfema contra o Espírito Santo? Quando ele diz assim: todo mundo faz, isso acontece. Ou então ele vai na Bíblia e diz assim: Salomão tinha 1000 mulheres. Entendeu? Então assim, você começa a tentar achar justificativa para os seus erros. E olha só que interessante. A gente diz que é Jesus quem nos justifica. Se eu reconheço que sou errado, bem, ruim que eu sou errado, mas menos mal que eu reconheço. Porque se eu reconheço, eu sou justificado por ele. Mas quando eu fico arrumando desculpa e digo que é normal, que assim pode, não, a Tami, ela é homem. Entendeu? Quando você começa a vislumbrar um mundo surreal e tentar moldar o evangelho conforme a gente quer, aí a gente blasfema contra o Espírito Santo. Não adianta, porque a gente... Sabe teste psicotécnico? Sabe aqueles testes psicotécnicos? Tem lá um espaçozinho para você encaixar uma estrela. Já viram isso? Tem lá um espaçozinho para encaixar um quadrado. Tem lá um espaçozinho para encaixar um redondo, né? Aí você pega o quadrado, bota no lugar do redondo e fica socando. Entendeu? A gente fica tentando marretar coisas de que não tem problema nenhum, de que está tudo bem. Irmão, olha só, é melhor a gente reconhecer os nossos erros, porque aí a gente é justificado pelo Senhor. O problema é quando a gente não quer aceitar os erros e fica inventando que eles não existem. Porque quando a gente não aceita os erros e inventa que eles não existem,
Pois bem, nessa hora, irmãos, a gente blasfema contra o Espírito. Por quê? Por que essa é a blasfêmia? Porque a obra dele é te revelar, é revelar você para si mesmo, revelar o Marco para mim mesmo. A obra dele diz assim: Marcos, está vendo como é que você é? Esse é você. Não, esse não sou eu, pronto. Aí eu estou blasfemando contra o Espírito. Não, mas eu sou assim porque... A gente gosta de inventar desculpa, né? Não, é porque o meu pai, não sei o quê. Então, na hora que eu tento amoldar Deus conforme eu quero, eu estou blasfemando contra o Espírito. Porque ele está me revelando um Deus santo. E eu quero dizer que ele não é assim tão santo. O Espírito me revela que o errado sou eu. E eu quero dizer que assim, bem... Por mais que a gente não queira, irmãos, para Deus as coisas são sim, sim. Não, não. Para Deus não tem talvez. É aquela coisa assim do ou é ou não é. E a gente fica tentando, né? Mas não é bem assim. E não cabe, não cabe. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Porque, Marco, isso é ideia sua, não é. Não é. A minha carne até gostaria que fosse, mas não é. Porque vamos abrir lá em Isaías. Isaías é no Antigo Testamento, capítulo 5, verso 20. Isaías 5, verso 20. O que diz lá? Vamos lá, vou ler aqui atentamente para os irmãos, Isaías 5, verso 20, para que não reste dúvida que isso não sou eu que estou falando, irmão. Eu digo para o irmão sem nenhum medo de errar. Tira Deus da minha vida, eu sou uma porcaria, irmãos. E eu acho que isso serve para todos nós. E a gente não fala essas coisas porque é o que a gente gostaria de ouvir. A gente fala essas coisas porque é o que está escrito aqui. Porque diz lá: ai daqueles que chamam o bem de mal. Não é isso que está escrito aí, irmãos? Que fazem escuridade, da escuridade a luz, e a luz da escuridade. Fazem do amargo doce, e o doce amargo. Isso é, quando a gente quer inverter as coisas. Não adianta, irmãos. Olha só. Exatamente. Porque Jesus cita ele, né? Jesus cita esse verso, né? Pois bem, então veja, o que ele está mostrando para a gente é o seguinte, olha só. Ser pecador? Sim. Reconheça que é pecador. Procure melhorar. Jesus te ama como você é, ele morreu pela gente como a gente é. Ele veio nos salvar, ele veio nos resgatar, entendeu? Ele não tem preconceito nenhum, ele não tinha preconceito contra ninguém, ele não tinha uma atitude de indiferença contra ninguém, até mesmo os fariseus que ele pegava pesado, eu tenho certeza que ele amava. Então assim, ele ama, ele perdoa, e o convite dele é esse. Agora, isso tudo cai por terra na hora que eu tento dizer para mim mesmo que o certo é errado. E o que o errado é o certo. Que a escuridão é a luz, e o que é a luz é a escuridão. Que o amargo é o doce. Então, quando eu inverto esses valores, na verdade eu estou fazendo o quê? Eu estou blasfemando contra o Espírito, porque é ele que me convence do que é certo. Não é isso? Ele que me convence do juízo. Ele que me convence da justiça. Então, se eu blasfemo contra ele, não tem perdão. E aí fica claro por que não tem perdão. Não tem perdão porque se eu não me vejo como pecador, eu nunca serei o quê? Perdoado. Por isso não tem perdão. Por isso que é uma blasfêmia. Por isso que esse é o pecado sem perdão. É quando a gente inverte os valores. E olha, irmãos, eu digo para o irmão, sem medo de errar, esse é o tempo onde os valores são mais invertidos. E é muito difícil, irmãos. A gente vive numa época muito difícil.
em que a gente é confrontado o tempo inteiro com pessoas que acham que o certo é errado e que o errado é certo. E olha que triste que a gente está vendo. Falei domingo, volto a dizer, irmãos. O pessoal usa político, o político, primeiro, já é um troço esquisitíssimo. O nome do cara é tal, né? A gente agora tem que tomar cuidado, porque está na internet. O nome do cara é tal, né? Edivaldo, né? Parecido com isso. Mas ele não se chama isso, ele chama pastor. Qual o nome do fulano? Pastor Edivaldo, ou quase isso, né? Não, peraí. Não, o nome dele é Edivaldo. Pastor é nome? Não, pastor não é nome, né? Então, assim, e aí de repente o Edivaldo vai preso, porque o partido que ele era presidente fez um negócio lá. Então, assim, é horrível isso, irmãos, porque é essa inversão de valores. De repente a gente acha que a gente não percebe mais, cara. Não percebe que eu não posso pegar o que não é meu, que aquele dinheiro é o dinheiro da merenda das crianças, do respirador do hospital. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia. Quando eu me torno insensível à obra dele. Ele diz para mim, Marcos, presta atenção. Eu não sei se o irmão vive essa experiência. Eu vivo o tempo inteiro. Quando a gente vai fazer uma coisa errada e vem aquela voz lá no teu coração diz assim, faz isso não, cara. Presta atenção no que você está fazendo, cara. Não faz besteira. Sabe como é que é? Então aquilo está lá no teu coração falando. Por quê? Porque essa é a função dele. Então, ainda que eu faça besteira, mas que eu seja capaz de dizer assim, Senhor, eu errei. Agora, o problema é quando a gente cauteriza na nossa consciência que o doce é amargo, o amargo é doce. Aí eu estou blasfemando contra ele, porque eu estou indo contra ele. E aí é o que a gente vê. A galera não tem nenhum sentido. A galera não entende que o cristianismo é um convite a uma vida diferente. E é um convite a uma vida diferente não porque existe uma lei, né? Então, por exemplo, não é como o muçulmano que acredita na surra ou no Corão e diz assim, não, cara, ou você faz isso aqui ou tu tá no inferno horroroso. Bem, de fato, a Bíblia também diz isso. Mas o cristianismo que Jesus nos propõe é diferente. Diz assim, deixa Deus mudar você de dentro para fora. Porque é o Espírito que está trabalhando na gente para sermos pessoas melhores, né? Vem como está, ele te recebe como você é, como filho pródigo, ele te abraça, te beija, aí te manda tomar um banho. Dá um banho nesse menino, põe um anel no dedo dele, lembra da história do filho pródigo? Agora, se o filho pródigo chega lá, abraça o pai e diz assim, tô sujo não, pai. Tô sujo não. Pronto, tá blasfemando contra o Espírito Santo. É o que a gente tem feito. Quando a gente se coloca na presença de Deus, ele quer nos purificar. Porque ele é puro, então ele quer te purificar para receber você. Na casa do meu pai há muitos morados, então o objetivo dele é que onde esteja eu, estejais vós também, não é assim? Mas ele precisa te purificar para a gente estar lá junto dele. Então o guri chega lá, o filho pródigo, voltando à referência do filho pródigo, o guri chega lá e ele estava dando comida para porco. Então ele estava imundo, certo? Aí o pai o abraça, meu filho, que bom que você voltou, beijou, chorou com ele, isso a gente lembra. Aí, olha, meu filho voltou, dá um banho nesse cara, lembra do texto? Dá um banho nele, bota um anel no dedo dele, bota uma roupa nova, peraí, quero roupa nova não, quero ficar com a roupa do chiqueiro, cabe, é isso. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É quando a gente não se toca, a gente está na casa do pai e diz, não, o amargo é doce, o doce é amargo. O certo é errado, o errado é certo. Aí não dá. Aí não cabe. Aí não tem o quê? Não tem pena. É melhor a gente reconhecer os nossos erros, porque ele nos ama assim, do que ficar dizendo para nós mesmos que o errado é certo. Amém? Não sei porque que eu pensei em falar isso, irmão. Não era nem isso que eu ia falar. Deus sabe. Deus sabe. Então, assim, vamos lá. Eu ia falar sobre a igreja que faz 17 anos domingo, mas eu não sei, veio esse troço na minha cabeça. Eu falei, não, então tá bom, irmão. Tá bom, Senhor. Se é isso, vai isso mesmo. Pois bem, irmãos, agora a gente vai encerrar o nosso culto. Quero agradecer a presença dos irmãos. E vamos orar?
Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa e nós aprendemos hoje, então, Pai, que é melhor ser um pecador que reconhece o pecado do que ser alguém que diz para si mesmo que o certo é errado. Porque quando eu digo para mim mesmo, tento me enganar, tento me justificar e digo que o certo é errado, com certeza eu estou blasfemando contra o Teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ajude a mim, porque se eu estiver longe do Senhor, Pai, eu sou horrível. E eu acredito que esse é um pedido que eu faço também pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em casa, porque a gente sem o Senhor, Pai, se não for o Seu Espírito a nos chamar sempre para a luz, a nossa tendência é ir parar nas trevas. Se não for o Seu Espírito a nos chamar para o que é bom, a nossa tendência da carne, da nossa natureza é ir para o erro, Pai. Se não for o Senhor a trazer a gente para a coisa certa, a gente vai acabar sempre fazendo besteira. Então eu quero te pedir para o Senhor nos ajudar a que a gente estreite a comunhão contigo e principalmente que a gente não confronte o Teu Espírito. Quando o Teu Espírito falar com a gente que a gente está errado, é só baixar a cabeça e dizer assim, Pai, perdão. Nos ajuda a entender isso. Porque o Senhor sempre está certo. Mas a gente, às vezes, em alguns momentos a gente acerta. Mas a gente nunca está certo quando a gente confronta o Senhor. Com certeza, a gente sempre vai estar errado. Então, nos ajuda, Pai, a entender que a gente não pode confrontar o Teu Espírito. É baixar a cabeça, reconhecer o erro e pedir perdão. Só que quando eu confronto o Teu Espírito e tento desmentir o Senhor, eu estou blasfemando contra o Teu Espírito. Me ajuda, Pai. Ajuda todos nós, Pai, porque esse é um tempo muito difícil. Está cada dia mais difícil fazer a coisa certa, Pai. Está cada dia mais difícil viver de uma forma digna. É muito confuso o tempo que a gente vive. Nos ajuda a andar na Tua luz, Pai, de maneira que a gente faça conforme o texto sagrado que diz que nós somos aquele servo que não tem do que se envergonhar, Pai. Nos dê essa bênção, essa vitória. Quando a gente pode dizer, realmente eu não tenho do que me envergonhar, isso é muito bom, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, reconhecendo aqui que aqui ninguém é melhor, todos nós aqui, sem exceção, nós estamos aqui, os que estão em casa, todos somos falhos, todos somos pecadores, todos nós carecemos do Teu perdão e do Teu Espírito para nos alertar os caminhos errados que às vezes a gente insiste em tomar, Pai. Nos ajuda nesse sentido, Pai. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo, Pai. Amém, Senhor. Pois bem, os irmãos podem se assentar, nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu queria, antes da gente encerrar, dizer aos irmãos mais uma vez que domingo a gente vai estar celebrando 17 anos na nossa igreja. O irmão que desejar vir pode vir. Aqui no templo a gente vai restringir o número de pessoas e se chegar aqui não puder ficar mais aqui dentro, a gente vai dar um jeito de acomodar lá fora. Graças a Deus o nosso terreno é grande, a gente espalha ali e vai tentar manter de uma maneira que a gente mantenha o afastamento social. Os irmãos que estão em casa e que porventura queiram vir, lembrar o seguinte, máscara, certo? Se não tiver, a gente distribui lá na porta. O tapetinho que tem ali na porta está umedecido com água sanitária. Então não entra direto, bate o pezinho lá, que é para dar uma higienizada no solado. E álcool gel ali, naquele totemzinho que você pisa, vem álcool gel na mão, tá bom? Se entrar por aqui também tem um tapetinho com água sanitária para a gente higienizar o solado do pé. E nos bancos tem uma tarjazinha. Onde tiver a tarjazinha é para não sentar. Eles estão organizados de maneira que a gente fique corredor, janela, corredor, janela, corredor, janela. E assim a gente pula um banco, corredor, pula outro banco, janela. E assim a gente dá um afastamento social. Os irmãos que porventura vierem no domingo, tanto de manhã quanto de noite, que a gente vai estar celebrando nosso aniversário, as famílias podem sentar juntas, certo? Então, se você vier com uma ou duas pessoas da família, pode sentar junto. Então, senta junto
no banco está marcado para sentar na janela, então senta junto do lado da janela. No banco está marcado para sentar no corredor, senta junto do lado do corredor. Agora, o ideal é que pessoas que não são da minha família não sentem junto, porque essa doença está aí, ela é uma realidade, e a gente tem que tomar todo o cuidado, sim. Mas Deus foi tão maravilhoso que a gente manteve a nossa igreja aberta, e aqui tivemos várias pessoas que morreram e ninguém morreu. Várias pessoas que adoeceram e ninguém morreu. Ó, ninguém morreu. A gente pode glorificar o nome do Senhor por isso. Inclusive, o irmão Ari, esposo da irmã Magali, que é uma pessoa idosa, que nem sempre vem à nossa igreja, estava com corona, chegou a ser internado também, já está em casa, então a gente também agradece a Deus. Então é isso. A gente só tem a agradecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ele faz a parte dele, tá bom? Também, mais uma vez, reitero aos irmãos, podendo trazer um arroz, um feijão, um material de limpeza, a gente continua sendo procurado para ajudar pessoas aqui, não é gente de fora, é daqui, da comunidade, aqui do bairro. Então a gente já ajudamos muita gente, agora a demanda está menor, mas ainda assim tem gente vindo aqui. Então, por favor, podendo, se não puder, ninguém se constrange, tá bom? Então é isso, irmão. Vamos encerrar então? Vamos orar? Como a gente tem feito a irmã disse que já desde 8 de março não ia no culto. Então, irmã, do domingo 15 de março a gente começou a orar de joelhos pelo fim dessa pandemia. E hoje já estamos aqui em setembro. Agora parece que realmente a curva declinou. E declinou antes da vacina chegar. Talvez seja Deus dizendo assim, tá vendo? Quem resolve sou eu. Mas ainda tem muita gente. Ontem morreram 1.200 pessoas no Brasil inteiro. É muita coisa. Então, assim, motivo ainda da gente orar muito. Então, vamos orar mais uma vez? Se o irmão puder orar de joelho, ore. Se não puder, porque o joelho dói, não tem problema. Eu vou pedir aos meus 2 meninos que estão aqui sempre com a gente para fazer essa oração final. Pode ser? O irmão Silas e o irmão Mi. Pode ser? Colocando mais uma vez esse pedido de oração, agradecendo a Deus pelas curas, pedindo a Deus que console os que perderam entes queridos, certo? E que nos livre em definitivo. Tenha misericórdia de nós. A gente agradece a Deus porque o Rio era para ser muito pior, não foi, mas pedimos ao Senhor que nos ajude. Irmão Leonai, leva para nós o microfone. Vamos orar então assim? Irmão Silas, depois do irmão, tá certo? Vamos orar. Amado Deus, gratos te somos, meu Pai, por tudo que acabamos de ouvir, Pai Santo, como a Tua palavra tem nos exortado, meu Deus, como nós devemos nos submeter, Pai Santo, a Teu Espírito, meu Deus bendito, que nos convence de todo o erro, meu Pai. Amado Pai, e agora também te agradecemos, meu Deus bendito, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós, Pai Santo, nesses dias difíceis que temos passado, com esta pandemia, Pai Santo, que tem assolado o mundo, mas que agora, bendito Pai, o Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre nós, tem nos protegido e também tem poupado tantas vidas, Pai Santo, deste mal que tem assolado pelo mundo, meu Pai. E, ó Deus bendito, continuamos te pedindo para que, ó Deus, esta pandemia possa cessar muito em breve, meu Deus bendito, e que, ó Deus bendito, cada pessoa, bendito Pai, que tem ouvido a Tua palavra, meu Pai Santo, os testemunhos dos Teus céus, meu Pai Santo, para que se convençam disso, meu Pai Santo, para que se despertem e para que reconheçam que o Senhor realmente é um Deus que tem olhado para as pessoas, para as vidas, tem preservado e que, ó Deus bendito, muitas delas não têm ainda compreendido isto,
mas que, ó Deus, possam ter despertados, para que cada um, ó Pai Santo, reconheçam o Senhor como um Deus único e verdadeiro e poderoso para curar, mas também não só a cura do corpo, mas também espiritualmente. O Senhor pode curar e pode transformar as vidas, meu Pai. Amado Deus bendito, nós te agradecemos, Pai Santo, por todas estas bênçãos. É pelo nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém, meu Pai. Continuando na tua presença, Pai querido, nós queremos louvar e bem dizer o teu nome. Porque mais uma quinta-feira estamos reunidos na tua casa para te cultuar, para ouvir a tua palavra, para sairmos daqui, Pai querido, preparados para fazer a tua vontade. Nós queremos te agradecer, Pai querido, porque até aqui tu nos tens ajudado, até aqui tu nos tens guardado, até aqui tu nos tens protegido. Te agradecemos, Pai querido, que a tua casa ficou ao longo deste tempo com suas portas abertas para ser bênção neste local. E queremos te agradecer, Pai querido, que tu deste oportunidade à tua igreja poder ser bênção na vida das pessoas. Queremos te agradecer, Pai querido, porque ao longo deste tempo, muitos milagres nós vimos acontecer segundo a tua vontade. Queremos te agradecer também, Pai querido, porque aquelas pessoas que faleceram, tu deste às suas famílias o teu consolo e o teu conforto. Queremos te agradecer também, Pai querido, porque a nossa cidade era para ser uma cidade terrivelmente afetada, devido, Pai querido, às moradias, principalmente em comunidades, pessoas mais carentes, que não têm o mínimo que precisam, mas a tua mão poderosa esteve agindo sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Nós te louvamos por isso. E desde o início, Pai querido, nós sempre oramos, te pedindo que tu abreviasses o tempo desta pandemia, que tu acabasses com essa pandemia. Que nós já estamos vendo, Pai querido, que está chegando o teu tempo. Agora nós queremos colocar no teu altar, Pai querido, as pessoas que ainda têm as suas vistas, Pai, encobertas, que não entendem que é a tua mão poderosa que está fazendo isso. Nós queremos suplicar pelos governantes, tem misericórdia de cada um deles, a começar do nosso presidente até os prefeitos, Santo Deus. Tem misericórdia desses homens, Santo Deus. Dá-lhes a consciência de que só tu deves receber a glória. E nós temos orado para que a tua glória não seja dada a homem. E temos a certeza que não será. Por isso nós te louvamos. Por isso nós te agradecemos. Por isso que nós sabemos que o teu tempo está próximo. E queremos pedir, Santo Deus, que por toda essa dificuldade que todos nós enfrentamos, não poder sair de casa, queremos pedir, Pai querido, das pessoas que estão em casa, sofrendo com depressão, Pai querido, tem misericórdia de cada uma delas. Derrama, Pai querido, sobre cada uma delas a tua paz. Dá a cada uma delas a consciência de buscar em ti a solução para os seus problemas. Nós oramos, Pai querido, agradecidos no nome do teu Filho Jesus. E pedimos, Santo Deus, que tu nos leve para os nossos lares, guardados debaixo da tua mão poderosa. Oramos no nome do teu Filho Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigado, Eleonai. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Domingo nos vemos aqui ou virtualmente, tá bom? Deus abençoe a todos. Assim a gente encerra a transmissão também pelo WhatsApp, não, Facebook.